Você sabe qual igreja no Novo Testamento ajudou o apóstolo Paulo na obra missionária? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, lembrando que todos os inscritos no canal são alvos de intercessões. Você gosta e crê na oração? Gosta de oração? Então se inscreva. Nós estamos sempre, semanalmente, orando por todos os irmãos que são inscritos no canal. Me lembro de um irmão que já está com o Senhor na glória, o presbítero irmão Juvenal Ribeiro. Ele dizia: se uma pessoa a mais interceder por nós, as bênçãos chegam mais rápido. Então, seja alvo de intercessão. Inscrito no nosso canal, você estará sendo alvo de intercessões. Nós estamos aqui hoje para a lição de número 9, que tem como tema a igreja e o sustento missionário. Hoje nós vamos aqui aprender a responsabilidade da igreja, mas qual igreja ajudou o apóstolo Paulo? Vamos ver as formas de trabalhar, de organizar o engareamento de fundos e o envio desse recurso para a obra missionária. Lembrando, irmãos, que nós temos aí um mês de descontos, a Black November, né? O pessoal gosta de usar os termos em inglês aí. Então, se você deseja adquirir os nossos slides, não perca tempo. A Black November, né? Durante todo o mês de novembro, nosso plano anual, eu tenho uma novidade aqui para os irmãos. O plano anual é R$120. Você assina e recebe durante o ano inteirinho. Mas está por R$ 99,90 para receber um ano inteiro. E eu tenho aqui uma novidade para os irmãos que estão no grupo da comunidade ACAT. A comunidade ACAT são 2 grupos no WhatsApp que nós temos. E todos os irmãos que estão ali no grupo da comunidade ACAT, você tem o link ali na descrição do vídeo, você pode entrar nesse grupo. Lá no grupo, nós vamos disponibilizar o link do plano trimestral, que hoje é vendido por R$ 59,90. Lá no grupo, quem está no grupo, atenção irmãos, atenção, quem está no grupo, nós vamos liberar até dia 30 de novembro. 30 inscrições, 30 assinaturas, aliás, 30 assinaturas por R$ 29,90, o plano trimestral. Então não perde tempo. Você que deseja adquirir os nossos slides, está no grupo da comunidade ACAT, vai ser disponibilizado lá o link para 30 assinaturas. É limitado, o número 30 é limitado, tá? Até o dia 30 de novembro, 30 assinaturas por R$ 29,90, o plano trimestral. Então não perde tempo. Vamos fazer uma oração? Quero abençoar. E uma das bênçãos que virá para a vida dos irmãos através desta lição é a prosperidade do Senhor para provisões e recursos materiais para você que ama a obra missionária poder investir na obra missionária. Pastor Rodrigo, se nós desejarmos investir na obra missionária, Jesus abençoa a nossa vida material? Abençoa, irmãos. Deus, guarde essa frase, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Ele faz acepção de atitudes para abençoar. E as bênçãos do Senhor para a vida material estão atreladas ao desejo e à prática de cada cristão em investir na obra de Deus, principalmente no envio de missionários. Então, se você deseja prosperar, vamos orar e a unção desta lição virá para a tua vida, você que ama a obra missionária, você que é empresário, microempresário, você que pede para Jesus prosperar e tem desejo de enviar missionários, ajudar a sustentar missionários, você vai receber muito mais da parte de Deus para que você possa fazer mais a obra missionária ou na obra missionária. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para aprender esta lição preciosa acerca do sustento missionário. E pedimos, Pai, o Senhor que é o provedor, dono do ouro e da prata, olhe os teus filhos que têm desejo de investir na obra missionária. Que a unção desta lição, deste ensinamento, da tua palavra,
desça sobre cada filho teu e traga para a vida deles a prosperidade, para que eles possam fazer muito mais na tua obra. Como ministro do Evangelho, a bênção que eu ordeno em nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço ao pastor Valdecir ali de Salto do Lontra, lá no sudoeste do Paraná, e onde eu estarei agora, dia 18 e 19, pregando no grande congresso dos jovens, ali da cidade de Salto do Lontra, lá no templo sede da Assembleia de Deus, meu amigo pastor Luiz Cecílio, que Deus abençoe, estará comigo o cantor pastor Pedro de Paula, e nós estaremos indo lá amanhã de manhã, sairemos aqui de Lages, iremos em viagem, retornaremos na segunda-feira. Eu peço oração para os irmãos, para que Deus nos abençoe lá, principalmente nossa ida e nosso retorno. Retorno na segunda, você vai assistir esse vídeo no domingo, né? Então intercede por nós. Meus irmãos, a lição, a igreja e o sustento missionário. Vamos lá, o nosso texto áureo, Filipenses 4,19. E o mesmo Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, aqui ó, redobra a tua atenção, é promessa de Deus. Você sabia que tem coisas que você faz para agradar a Deus e dependendo do que você faz, você recebe bênçãos espirituais. Você recebe acréscimo de fé, você pode receber dons espirituais, você pode receber coragem, ousadia, sabedoria. Então, dependendo do que você faça, você vai receber bênçãos espirituais. Mas existe uma atitude no reino de Deus, que se você fizer, as bênçãos que você recebe, elas vêm de forma duplificada. Ela vem de forma dupla. Como assim de forma dupla, pastor Rodrigo? Você não só recebe bênçãos espirituais, como elas se materializam e você recebe bênçãos materiais. A Bíblia está repleta de promessas da parte de Deus, onde ele promete abençoar espiritualmente e materialmente. Porém, a atitude que o cristão deve fazer, lembra que eu falei da frase? Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas faz acepção de atitudes para abençoar. A atitude que garante essa bênção dupla da parte de Deus, ela está intimamente relacionada à prática de honrar a Deus com os nossos bens, com os nossos pertences, com valores monetários, inclusive, investindo na obra de Deus. É a única atitude, isso aqui é bíblico. Eu pesquiso a Bíblia inteira, eu vou lançar um livro futuramente sobre a verdadeira prosperidade bíblica, e a única atitude que traz para nós bênção duplificada é a atitude de honrar a Deus com os nossos bens, de maneira que essa bênção duplificada ela se manifesta na nossa vida espiritual, trazendo mais comunhão com Deus, mais fé, mais confiança, mais segurança, mais alegria, mais gozo, mais prazer, mais satisfação, prosperidade espiritual de verdade. E ela se materializa, ela traz bênçãos materiais para a nossa vida, para a nossa família, porque Deus pesa a intenção do nosso coração e Ele sabe que a gente vai reverter e investir na obra de Deus. Então, qual é a atitude que o crente tem que tomar para receber essa bênção duplificada? Honrar a Deus com seus bens. Está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e as primícias do teu ganho, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de mosto os teus lagares. E lagar é lugar de esmagar uva, né? E aí a uva fala de alegria. Então ali a Bíblia está mostrando que a bênção é duplificada. Bênção espiritual que traz alegria, mais bênção material que faz o celeiro transbordar. Está falando de bênção espiritual e material. Então a lição hoje ela vai ensinar que quando se investe na obra missionária, é o terreno mais fértil do mundo. Você, além de investir aqui, receber bênção duplificada, espiritual e material, você ainda acumula riquezas no céu.
Então, fique comigo, você vai aprender riquezas nesta lição. Já deixa o teu like positivo nesta lição. E se você não soube interpretar esta lição, ela é uma lição abençoadíssima, tá? Eu quero ensinar você a interpretar. Dia 21 agora de novembro, eu vou dar uma aula gratuita com o tema Descomplicando a Oratória Cristã. Clica no link abaixo, tá na descrição desse vídeo, para você ir para o grupo do WhatsApp. Lá vai ser colocado o link e a aula vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Tá? Então só quem está no grupo lá vai conseguir assistir a aula no YouTube. Você quer aprender a criar uma mensagem temática? Quer aprender a criar mensagem textual? Quer aprender a criar mensagens positivas? Eu ensinarei você a criar mensagens, como pesquisar na Bíblia, como elaborar a mensagem, como entregar a mensagem. Para que mude o teu ministério e traga grande prosperidade para o teu ministério. Você que quer aprender a falar em público. Vou dar uma aula gratuita, não perca esta aula. Para você fazer interpretação de texto, inclusive. Vou ensinar você como interpretar um texto. Que significa entender, compreender e interpretar. Se você não sabe, eu vou te ensinar gratuitamente. Então, não perca tempo, dia 21, às 20 horas, aula gratuita com o tema Descomplicando a Oratória Cristã. Deixa eu tomar minha água aqui. Vamos lá, irmãos. Tem alguns irmãos aí que são ansiosos, né? Ah, pastor, demora demais para entrar na lição. 8 minutos entrou na lição e tal. Você ficar um pouquinho nervoso aí, a hora que passa, irmão. Vamos lá, tá? Eu vivo desse ministério e eu quero agradecer de coração o apoio. O que eu recebo de mensagem de irmãos dizendo: Pastor Rodrigo, estou contigo, estamos juntos, parabéns pelo trabalho. Então isso é, nossa, num oceano de parceiros que nós temos aí 1 ou 2 grãos de areia que não concordam com a visão, daí, mas a gente nem liga, né? Vamos lá. Verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores. Olha só. O texto áureo já mostrou aqui, ó. Há de suprir em Cristo. Promessa de trazer bênçãos espirituais e materiais. Verdade prática. O sustento missionário, quando você se propõe a investir na obra missionária, é o maior investimento espiritual e Deus acredita na conta dos doadores, tanto nessa vida como no porvir. Tá? O próprio Senhor Jesus falou isso. Aqueles que renunciarem já serão abençoados 100 vezes mais, tanto nessa vida como no porvir. Vamos lá. Leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, do 10 ao 20. Objetivos da lição: explicar a relação da igreja de Filipos. Lembra a pergunta lá no início? Você sabe qual igreja ajudou Paulo na obra missionária? A igreja de Filipos. Tive o privilégio de conhecer lá as ruínas, né, da antiga cidade de Filipos. Fica ali na Grécia. Elencar os princípios básicos do sustento missionário e conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. E a gente fala isso com conhecimento de causa, irmãos. Se você tem desejo de investir na obra missionária, invista, porque Deus vai te abrir as portas para que você possa fazer muito mais. Agora, a partir do dia 1º de dezembro, você que está aqui nos apoia, a ACAT, juntamente com mais 2 irmãos aqui da nossa cidade, nós estamos adotando uma família de missionários lá no país do Paraguai. Missionário Guilhermo Acosta e a sua esposa, a irmã Petrônia. Ore por eles. E nós estaremos aqui adotando essa família de missionários pelo Demi Adler, aqui da nossa cidade, e aí uma parceria que nós temos com o Semibel, que é o departamento de missões lá do Paraguai, coordenado pelo pastor Osni, meu amigo, e o pastor Osvaldo, que Deus abençoe os irmãos ali do Paraguai. Vamos lá? O questionário, método de tempestade cerebral, lembrando que está tudo em Black Friday, nossos produtos, viu? Inclusive o curso de capacitação para professores, que era R$190 quando a gente começou a vender, e hoje na Black Friday está R$47. Não perca, não perca. Se você quer fazer um curso de capacitação de professores para entender tudo sobre o universo da educação, então faça lá, acesse lá, está na Black Friday por R$47. Vamos lá? Introdução. Aprenderemos nesta lição que os filhos de Deus
de forma voluntária, colocam, por favor, escreva esta frase. Os filhos de Deus, de forma voluntária, colocam o dinheiro a serviço do reino de Deus e da salvação das almas. Esse é o segredo. Você quer prosperar materialmente e espiritualmente, porque é a única atitude que traz as duas bênçãos para a nossa vida? Coloque o dinheiro para trabalhar para o reino de Deus, porque o dinheiro é de Deus. Nós somos mordomos. Tudo que vem para as nossas mãos não é nosso. Deus permite, é dele, que venha para as nossas mãos para que eu, como mordomo, administre em favor do reino. Então, também veremos, anote aí, aprenderemos nesta lição que os filhos de Deus, de forma voluntária, colocam o dinheiro a serviço do reino de Deus e da salvação das almas. Anote essa frase, nunca pergunte por que você está prosperando, mas para quê? Porque há um propósito. Se Deus permite que venha para as tuas mãos dinheiro, é dele. Pergunte para Deus, Senhor, para quê? Qual área da tua obra eu devo administrar esse recurso, porque não é meu? Deus permite que eu administre em favor da minha família, para que a gente sirva a Deus com alegria, mas parte desses recursos, Senhor, aonde? Aonde que eu vou investir agora, Senhor? Aonde? Tá? Então vamos lá, irmãos. Olha, vou dizer para vocês, vale a pena, pastor Rodrigo? E como? Tem pessoas que ficam, né? É uma questão de saúde espiritual, né, irmãos? Tem pessoas que, não, o dinheiro é meu, fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei, o dinheiro é meu, não é de igreja, não é de pastor, tá? Mas a pessoa é cega espiritualmente. Nós somos só mordomos, só administramos para Deus. Lembra que Davi fez uma grande coleta e disse, Senhor, olha o montão de ofertas que nós reunimos. Senhor, das tuas mãos nós te devolvemos a ti. Então quem tem saúde espiritual sabe que tudo que vem para a mão dele é de Deus e tem propósito com o reino. Também nesta lição veremos a responsabilidade da igreja local quanto ao envio de recursos materiais para o campo missionário. Primeira parte da lição, redobre a tua atenção, a igreja de Filipos. Vamos aprender aqui o que a igreja de Filipos fez. Paulo e a igreja de Filipos. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Letra A e letra B. Sabemos que Paulo nunca foi pesado para nenhuma comunidade cristã. E por isso ele trabalhava para prover o seu sustento. Nós sabemos disso. Está lá em Filipenses 4:13. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se alguém não quiser me ajudar, alguma igreja não quiser me ajudar, e eu ver que eu estou passando numa grande necessidade, eu não vou perder o ânimo. Eu posso continuar animado servindo a Deus, mesmo em grande escassez. É isso que Paulo estava querendo dizer. Mas, porém, letra B, quando alguma igreja ou comunidade podia ajudar Paulo com ofertas e coletas, este recebia com alegria. Confere lá, Paulo não era uma pessoa nécia, não era um tolo, ele sabia que era digno, porque o próprio Deus determinou isso, que aqueles que vivem do evangelho têm o direito aliás, aqueles que pregam o evangelho têm o direito de viver do evangelho de forma prudente, de forma sem dar escândalo, de forma a não explorar ninguém, de forma a não abusar da confiança das pessoas, a pessoa trabalhando honestamente, não lesando ninguém, mas vivendo com bom testemunho, se dedicando para o reino de Deus, ela é digna de viver do altar, digna de receber o apoio da igreja, dos cristãos, porque é o próprio Deus que determinou isso. Então, o apóstolo Paulo, que vivia para o evangelho, quando tinha irmãos e igrejas, Paulo, nós queremos lhe ajudar, ele sabia, o Senhor determinou isso. É muito digno, é muito honroso, ele ficava muito feliz. Veja a expressão dele em Filipenses capítulo 4, versículo 10 e o versículo 14. Ele recebia as ofertas com muita alegria. E uma delas foi a igreja de Filipos, que mandou e enviou mais de uma vez ofertas para o apóstolo Paulo, e ele recebeu com muita alegria. E ele ficou com um coração muito agradecido por causa daquela igreja. 2.
E é interessante, irmãos, que eu estive ali na Grécia, e onde tem ali Filipos, você sente assim, claro que você vê as ruínas, né, arqueológicas, de onde Paulo esteve, inclusive o presídio onde ele esteve, a praça, né, onde era a área, a região política da cidade, onde tinha ali as decisões, como se fosse um tribunal, né, a parte jurídica da cidade, é muito lindo ali. Você vê tudo aquilo preservado, mas a cidade em si, que tem a cidade de Filipos lá hoje, você sente uma paz, tem um peso. Quando a igreja, quando uma comunidade cristã em determinada região faz algo com muito amor e pureza para Deus, há um peso de bênção duradouro para aquele local. Por exemplo, eu fui pregar em Londrina, aqui no Paraná, fui palestrar ali 2 dias, meu abraço a todos os irmãos de Londrina, pastor Paulo ali, evangelista irmão Eliel, e eu perguntei para os irmãos, porque eu vi a cidade muito próspera, lá tem mais de 500 mil de habitantes, uma cidade próspera, a terra, você sabe, uma terra vermelha, muito fértil para a agricultura. Eu vi ali milhares de caminhões, transportando grãos. Né? A agricultura é fortíssima ali em Londrina. E a cidade mesmo, muito linda, muito próspera. A igreja lá também muito próspera. E eu perguntei para os irmãos, essa cidade tem algo diferente nessa cidade. Por que é Londrina? De onde vem o nome? E os irmãos me contaram. Não, Londrina significa pequena Londres. Ah, pequena Londres. Por quê? Porque quem fundou Londrina foram ingleses, que vieram de Londres, que vieram da Inglaterra, e eles acharam que o clima na época estava parecido com o clima de Londres. E eles disseram, olha, vamos colocar Londrina, pequena Londres. Daí eu falei, mas espera aí, provavelmente foram protestantes, porque os ingleses eram quase todos protestantes. E eles, sim, eram protestantes. Até a primeira igreja que foi fundada aqui nesta cidade, em Londrina, foi uma igreja protestante metodista. Eu disse, então tá aí. Houve um peso de bênção prolongada para esta cidade, o que aqueles primeiros habitantes fizeram aqui. Eles, sim, a primeira reunião cristã, a primeira invocação que teve nesta cidade ao Deus eterno foi feita por protestantes. Deus abençoou esta cidade e está lá, a bênção duradoura. E aqui, Filipos não foi diferente. Você vai hoje lá, na Grécia, em Filipos, você sente uma paz, uma natureza, uma exuberância. É lindo, sabe? Você vê, assim, uma região que foi muito abençoada por Deus por causa de uma igreja. Tá? E eles, o que eles fizeram? Eles receberam bênçãos espirituais e receberam bênçãos materiais. E aí então, por quê? Porque eles sustentavam o apóstolo Paulo com finanças, com bens materiais, com alimento, com roupa, com prata, com ouro e assim por diante. Atenção, os irmãos que ficaram comigo aqui, eu tenho uma novidade maravilhosa. Muitos irmãos que já assinaram os nossos materiais, nós trocamos a plataforma. E agora nós estamos trabalhando com uma plataforma nova. Tá muito mais fácil para você, ela parece até o Netflix, tá? Você vê ali as capas das lições, dos trimestres, clica em cima, já vai abrir o material, bem fácil. Então, se você tinha alguma dificuldade para acessar os nossos slides na plataforma antiga, agora estamos com uma plataforma nova, bem mais fácil para você acessar os nossos materiais. Então, o QR Code que está aí na tela já leva você para essa nova plataforma e você vai adquirir os nossos materiais tendo muito mais facilidade para acessá-lo. Vamos lá, 2. O privilégio de participar do sustento missionário. Letra A. A igreja local que envia voluntariamente. Tudo tem que ser voluntário, irmãos. Nada pode ser obrigado. Reino de Deus, uma das principais características do reino de Deus, se não a principal, é voluntariedade. Servir a Deus voluntariamente, por amor. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele poderia ter feito o ser humano com um chipzinho para a gente não pecar. Não, faz só a minha vontade, não tem vontade própria. Um controlezinho ali. Cante, adore, bata palma, caminhe, converse. Deus ia se sentir sozinho a eternidade toda.
Então ele nos fez a imagem e semelhança dele, com livre poder de decisão e outras características ainda. E então, esse poder de decisão é justamente porque Deus quer adoração voluntária. Tudo tem que ser voluntário. Agora anote aí, a igreja local que envia voluntariamente o sustento para os missionários, anote essa palavra, acumulam secular, riqueza no céu, e é alvo de muitas provisões da parte de Deus, que são enviadas para a igreja aqui nessa terra. Confere lá Filipenses 4:19 e Mateus 6:20. A igreja que voluntariamente envia bênçãos materiais, né? Sem contar que ela está ali orando, jejuando e lutando no mundo espiritual a favor do missionário e a sua família, mas ela envia bênçãos materiais, valores mesmo, bênçãos materiais para suprir a necessidade do missionário e também as necessidades do campo. A igreja que faz isso voluntariamente, ela é alvo de muitas bênçãos que descem do céu, bênçãos espirituais, e essas bênçãos se materializam. E ela recebe muito mais bênção material para fazer muito mais no reino de Deus. Então, o privilégio de participar do sustento missionário. Além disso, irmãos, de receber essa bênção duplificada, riqueza espiritual, alegria, paz, confiança, comunhão, senso de dever cumprido, e também as bênçãos se materializar, no céu está sendo acumulado tesouros. E a verdadeira riqueza, irmãos, que está no céu, ela só é realmente a verdadeira riqueza, por quê? Porque no reino de Deus, riqueza é aquilo que dura para sempre. E o que você vai acumular no céu, está acumulando, investindo na obra missionária, você vai receber do Senhor riquezas eternas. Por isso que por isso que Jesus falou, priorizem os tesouros no céu. Não os tesouros da terra, que a traça corrói, consome, a ferrugem corrói. Se a pessoa colocar o coração e achar, não, isso aqui é meu, esses bens é meu, e eu não quero saber de obra de Deus, de missionário, de salvação. Não, eu quero é enriquecer. E ela achar que isso é riqueza, Jesus está dizendo que isso não é riqueza. Por quê? Porque terá um fim. Vai apodrecer, vai se acabar. Agora Jesus falou, os tesouros do céu é que são riqueza. Por quê? Porque são eternos, nunca terá fim. E quem investe na obra de Deus aqui na terra, acumula tesouros verdadeiros no céu. Anote essa frase, os tesouros de Deus são eternos. Por isso que são considerados as verdadeiras riquezas. Porque riqueza para Deus é aquilo que é eterno. Por isso que a Bíblia fala que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Por quê? Porque o mundo passa, não é eterno. Mas uma alma com Deus viverá eternamente. E por isso que vale mais. 3. Esferas de sustento missionário. Agora, irmãos, esta lição ela tem assim partes que elas são técnicas, no que diz respeito à metodologia de colocar em prática o sustento dos missionários, a organização de um departamento de missões, tá? Então ela tem informações aqui teológicas para que possa ser organizado um departamento de missões e conseguir cumprir com suas responsabilidades. Vamos lá. O sustento do missionário com sua família envolve várias áreas tais como: letra A, alimentação; letra B, moradia; letra C, saúde; letra D, vestuário; letra E, educação, principalmente os filhos do missionário; letra F, transporte, o missionário tem que ter um bom carro, condições, uma moto, etc. Letra G, talvez alguém fique, nossa, mas será que o missionário... Claro, irmãos, a igreja tem que dar condições do missionário poder viver isso aqui. O que é, pastor Rodrigo? Lazer. O missionário precisa de férias, precisa também ter momentos agradáveis com a sua esposa, com seus filhos, e a igreja tem que dar essa dignidade para o missionário. Essa visão de que não, o missionário recebe capacitação da parte de Deus para sofrer, para viver só com escassez. Não, irmão, isso é escravidão. Temos que sustentar o missionário no campo e dar condições para ele ter dignidade e poder, inclusive, ter lazer, momentos de descanso, de recreação, que não é pecado com a sua família e com os seus filhos. Anote aí.
Garantir o bem-estar de uma família missionária, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, irmãos, nós sabemos que é pouco ainda, mas a nossa igreja aqui em Lages, para a glória de Deus, já tem mais de 40 projetos, mais de 40 famílias que nós trabalhamos para manter essas famílias no campo, trabalhando integralmente, mantendo a pregação do Evangelho ativa. E agora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós vamos conseguir integralmente, nosso departamento de missões abraçou esse projeto e a ACAT, junto com 2 irmãos, nós vamos sustentar um missionário, uma família de missionários no campo lá do Paraguai. Ore pelo campo do Paraguai. Eu estive lá várias vezes, vi pessoalmente com os meus olhos a necessidade. Tem lugares lá que você não faz ideia, irmãos. Eu visitei um missionário junto com os pastores lá e ele disse assim, olha pastor, aqui tem que ter amor mesmo por esse chão, por esse campo. Porque às vezes a gente se acordava de manhã com a família e olhava para o lado de fora da casa, tinha bacia com sangue, cabeça de animal cortado. Os bruxos vinham aqui na nossa casa fazer trabalho satânico aqui para que a gente abandone essa cidade. Mas nós não vamos sair daqui. Deus é conosco. E ele deu testemunho de que um dos bruxos, que fez coisas terríveis ali na casa dele, estava morrendo, comido por bicho, e implorava que o pastor fosse lá orar por ele. E ele foi lá, orou, o bruxo se arrependeu do que fez. Acreditamos até que o Senhor Jesus tenha salvo aquele homem, porque ele aceitou Jesus no leito de morte, não era nem um leito de enfermidade, estava morrendo. Mas então o missionário disse, pastor, é difícil aqui no Paraguai, difícil mesmo. E é um peso muito terrível que tem lá. Então a igreja ela precisa garantir. O departamento de missões tem responsabilidade com, anote aí, alimentação, moradia, saúde, vestuário, educação, transporte, lazer. Isso aqui são coisas básicas, tá? É muito mais que uma igreja pode fazer pelo missionário e o campo missionário. Vamos lá, visão geral. Na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. É isso que é lindo. Então a igreja que faz isso voluntariamente, ela ajuda o missionário, ajuda a suprir as necessidades do campo, faz com que o missionário sirva a Deus com alegria, pregue, avance, ela recebe muitas bênçãos de Deus, espirituais, materiais e acumula riquezas no céu. Olha que maravilha, irmãos, que coisa linda. Vamos lá? 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Aqui que tem mais orientações teológicas para a implantação de um departamento de missões e que o departamento possa conseguir executar as tarefas missionárias. Vamos lá. O custo do sustento financeiro. Para o custo do sustento financeiro, anote aí. Para o envio de um missionário ou o missionário e sua família. Por que eu coloquei aqui o missionário ou o missionário e sua família? Porque existem agências missionárias que enviam pessoas que ainda não são casados para projetos específicos. Às vezes a pessoa tem uma habilidade, uma profissão, ele é médico, ele é um enfermeiro, é professor, professora, principalmente mulher. Tem muitas mulheres que são enviadas, né? Tem a Jocum que faz isso, tem o CTM aqui no nosso estado de Santa Catarina de Blumenau. Até me lembro a Ana Gabriela, era solteira, foi enviada a fazer missões na Argentina, fez estágio lá. Então ajuda a trabalhar com as crianças. Então tem muitos missionários que vão, missionário sozinho, mas a grande maioria vão com a família. Então acontece. Então, para o envio de um missionário ou o missionário e a sua família, é necessário seguir as etapas básicas, tais como, anote aí, letra A, ter noção do custo de vida da região para que o missionário, da região para onde o missionário será enviado. Primeiro, ter noção do custo de vida da região para onde o missionário será enviado. Então tem que fazer um levantamento. Por exemplo, lá no Paraguai, os irmãos passaram para mim, pastor Rodrigo, então para custear aqui as despesas, para sustentar essa família aqui, é necessário tanto em valor. Digo, ok, a partir do dia 1º de dezembro nós estaremos então adotando essa família aí no Paraguai. Então tem um grupo lá.
Tá? Toda uma logística de informações do custo de vida, as comidas, quanto custa, a higiene, a moradia, a alimentação, o vestuário, o veículo, gasolina, tudo X para sustentar o missionário aqui. Tem toda uma logística. Letra B. Conhecer as condições financeiras da igreja, ou quem deseja, como é o nosso caso aqui, uma empresa, um comércio, os irmãos que se reúnam. Então tem que ter condições financeiras para que possa enviar o missionário. Então, conhecimento prévio, tá? Uma etapa básica. Conhecer o custo lá do campo e também se a igreja vai ter condições de manter o missionário no campo ou esse custo do missionário. 2. Aliás, foi letra A, letra B, letra C. Fazer o envio do missionário mediante um contrato, com todas as tratativas entre o missionário e a igreja mantenedora. Então tem que ser tudo de forma formal. Tá? Estabelecer um tempo. Durante um ano, são essas as condições. A responsabilidade da igreja é essa, as responsabilidades da família também é essa, para que tudo tenha a bênção de Deus, irmãos. Tem que ter organização certinho. Esse negócio de se autodenominar não existe, viu? São exceções em lugares que não tem igrejas, tá? Se alguém sentir realmente um chamado, uma exceção, uma pessoa que não está congregando em algum lugar e tal, pode haver exceções por aí. Eu vou fazer uma obra missionária lá num lugar onde não tem igreja e tal, que não foi a igreja que enviou ele. Exceções. Agora a regra. O camarada tem que estar congregando, ele tem que ser formado na igreja dele, já tivemos lições sobre isso. Ele é formado ali, a igreja capacita, ele tem um histórico, e aí a igreja envia ele, e a igreja dá o respaldo. E ele tem a supervisão da sua igreja, ele tem ali a responsabilidade de prestar conta, a igreja recebe as informações da necessidade do campo, e esse trabalho, aí tem a bênção de Deus e prospera. Aí tem a bênção de Deus e prospera. E o missionário tendo uma igreja que lhe deu sustento, seja mantenedora, evita-se os escândalos no reino de Deus. Como assim? Nós orientamos os missionários. Você tem uma igreja que te envia toda a dignidade necessária. Não precisa jamais dar escândalo por aí, querer constranger empresários, querer extorquir pessoas, abusar da fé das pessoas, cometer estelionato espiritual, estelionato na fé. Isso é crime também, pode acontecer. Enganar as pessoas, fazer carinha de coitadinho para receber oferta, fazer carinha de coitadinho para comprar fiado numa mercearia e não pagar. Uma série de coisas acontece, um monte de escândalo pode acontecer quando não tem uma igreja mantenedora que enviou esse missionário com responsabilidade. Por isso que é um perigo. Pessoa se autodenominar missionário, não tem uma igreja que lhe apoie, sai por aí, vai faltar as coisas e começa a dar escândalo por aí. Você já deve ter ouvido falar de pessoas dando escândalo por aí. 99% quem dá escândalo por aí, tá? Abusando da boa vontade das pessoas. Até para uma vez num lugar aí um obreiro foi fazer uma oração e o camarada quis pagar. Eu disse, não, a oração não se cobra, jamais. As coisas espirituais nós recebemos de graça. E de graça nós vamos dar, ministrar uma oração, ministrar uma cura, ministrar uma unção, um enfermo. Não se cobra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, irmão. Você não está falando de sustento dos pastores, dos missionários, dos professores, dos ensinadores. Não. O sustento é digno, é ordenado por Deus. Agora, as coisas espirituais, fazer uma oração, ungir com óleo, orar por um enfermo, jamais. O homem queria pagar. E esse irmão disse, não vou cobrar por uma oração. Ah, mas que passou um missionário por aqui e ele cobrava para fazer oração. Isso é um pecado, irmãos. Jamais. Esta unção, essa autoridade que nós recebemos de graça. Jamais fazer uma oração e cobrar. Você vê por aí pessoas cometendo escândalos de diversas formas. Por quê? Porque se autodenominaram missionários, saíram e estão cometendo escândalos por aí. Letra C. Fazer o envio do missionário mediante contrato, tratativas, responsabilidade, uma igreja. Letra D. A equipe de missão, anote aí, junto ao missionário, devem estarem atentos
quanto às mudanças econômicas do campo e as frequentes necessidades da obra. Se houver uma igreja responsável, haverá essa visão, porque o trabalho é a longo prazo, até Jesus voltar. Então nós estamos sempre monitorando qualquer alteração política, monetária, necessidades, para que a gente possa angariar fundos aqui e suprir a necessidade lá. O trabalho em conjunto é lindo. Letra E. Deve haver uma equipe de missão preparada para manter o angariamento de recursos, a fim de suprir as necessidades do campo missionário. Então, toda a igreja mantenedora ela tem uma equipe de missões, está sempre angariando fundos para suprir as necessidades do campo. A igreja que envia missionários deve ter ciência de que a obra missionária deve ser feita até a volta do Senhor Jesus. A igreja séria tem essa responsabilidade de fazer missões até a volta do Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes. 2. Princípios básicos do sustento missionário. Para que a obra missionária seja feita de forma organizada, anote essa palavra, organizada, é necessário os seguintes cuidados. Letra A, B, C e D. Letra A. Deve haver suporte financeiro organizado. Então, o Departamento de Missões engaria os fundos, envia, recebe relatórios, presta conta para a igreja, inclusive. Eu acho lindo aqui na nossa igreja, todo ano é feita a Assembleia Geral e diante de todos os membros é colocado ali, tanto foi investido na obra missionária. Letra B, o sustento deve ser coletado na igreja e enviado mensalmente ao missionário. A igreja tem que ter essa responsabilidade, é mensal o compromisso. Romanos 12 e 13. Letra C, os líderes devem ensinar a igreja, tem que ter ensino sobre missões, a fazer a obra missionária de forma amorosa e voluntária. Se não houver... Por que muitos não fazem missões? Porque não é ensinado. Se houver ensino, a igreja vai entender amar as almas, amar as vidas e em manter a pregação do evangelho ativa. Então tem que enviar missionários. Confere lá Atos 6 e 4, que os apóstolos perseveravam no ministério da palavra, tem que ter ensino para todas as áreas de comportamento da igreja, e 2 Coríntios 8 e 3. Letra D. A igreja deve fazer missões até a volta do Senhor Jesus, conforme Mateus 24, 46. Né? Bem-aventurado quando o Senhor voltar, note que até a volta, encontrar servindo assim, ganhando almas para Jesus. 3. O apoio fiel e permanente. Letra A e letra B. Então esta lição aqui, irmãos, é para quem tem compromisso com a salvação das almas. Para quem não tem compromisso com a salvação das almas, parece ser até uma lição chata. Ai, meu Deus, está ficando cansativo esse trimestre, já estamos indo para o final, e muita coisa, uma mesmice e tal. Quem não tem compromisso parece ser uma mesmice. Mas quem tem compromisso, não, isso aqui é uma preciosidade, isso aqui é um curso gratuito para uma igreja responsável, um departamento de missões, para que a gente consiga cumprir com as nossas responsabilidades em ganhar almas por meio da obra missionária. 3. O apoio fiel e permanente. Letra A e letra B. A igreja de Filipos ajudou o apóstolo Paulo de forma fiel e permanente. O apóstolo Paulo menciona por mais de uma vez, deve ter acontecido várias vezes, Filipenses 4,16. A igreja precisa estar atenta quanto às necessidades do missionário e prontamente suprir essas necessidades. Tem que haver uma parceria, igreja-mãe, missionário que foi enviado e um trabalho de responsabilidade quanto às necessidades da obra. A igreja focada sempre na obra missionária, ela não vai abandonar o missionário, não vai recuar o braço, a mão estendida, e ela vai estar sempre suprindo as necessidades. Um apoio fiel e permanente. Visão geral. Os princípios básicos do centro missionário passam pelo suporte financeiro. Olha aqui, ó, não tem como. A igreja tem que estar ciente disso. Eu até costumo dizer para os irmãos, outro dia eu falei na escola dominical, sempre que tiver congresso de missões, 2 dias de congresso de missões, já reserve uma oferta especial para esses 2 dias. Congresso de missões sem angariar fundos para manter a pregação do evangelho ativa, está incompleto. Tem que ter recurso financeiro. As famílias é o único departamento da igreja
que tem a responsabilidade de sustentar famílias. E eu louvo a Deus que tem igrejas pelo Brasil afora, que tem departamentos na igreja que sustentam famílias. Tem igrejas que, os jovens, o departamento dos jovens do campo vai sustentar uma família missionária. O departamento do ciclo de oração do campo sustenta uma família no campo. E assim por diante. Os princípios básicos, então, passam pelo suporte financeiro, entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Tá? Isso é Bíblia, irmãos. 3. Aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Letra A e letra B. Aqui tem um contraste, tá? Não basta dizer que é espiritual, irmãos. Não, eu sou espiritual, sou temente a Deus, sou santo, e tem que ser mesmo, mas não investe R$1 na obra missionária. Mas que amor é esse? Que santidade é essa? Que a pessoa não tem compromisso com a pregação do evangelho? Tem que rever isso aí. A igreja de Corinto estava assim. Temos todos os dons, somos poderosos espiritualmente. E o apóstolo Paulo reclamando que eles não ajudavam na obra missionária. Não ajudavam com o sustento do apóstolo Paulo. E não queria ajudar. Então, ter fé e não ter obras, Tiago diz que isso é morto. Presta atenção, letra A e letra B. Enquanto a igreja de Filipos deu exemplo de generosidade e compromisso para com o sustento do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto não deu o mesmo exemplo. Confere lá, Filipenses 4, 15 ao 19, tu vai ver o exemplo, mas tu vai ver 2 Coríntios 11, 8 e 9, que a igreja de Corinto, lamentavelmente, não fez o mesmo. Letra B. Não basta dizer que tem fé e é espiritual, se não tiver obras de amor e generosidade para com os irmãos, especialmente os missionários. Confere lá Tiago 2 e 26, a fé sem obra é morta, hein? Gálatas 6 e 6, aqui são textos que mostram que as igrejas ajudavam. Quem diz que tem fé em Deus, quem diz que tem fé na obra, no plano da salvação, quem diz que ama as almas, tem o coração cheio de amor, ele envia, ele ajuda, investe na obra de Deus. Confere lá Tiago 2,26, Gálatas 6 e 6, Romanos 15, 25 ao 28. Foram igrejas que ajudavam financeiramente. 2. Tendo consciência de nosso dever. Letra A e letra B. O apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que a lei da semeadura material, falei lá no início, é a única atitude que abre a porta do céu, a janela do céu para cair sobre a nossa vida duas grandes bênçãos. Bênção espiritual e bênção material. Então, anote isso aqui, ó. Ou baixa os slides, aproveita, vai para a comunidade Acate lá, que o plano trimestral 30 planos, 30 assinaturas, tá? Por R$ 29,90. Plano trimestral. Aproveita. O apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que a lei da semeadura material, tá na Bíblia isso, na obra de Deus, resulta em grandes bênçãos espirituais e bênçãos materiais sobre a vida de quem semeia. Exatamente sobre isso Paulo está falando em 2 Coríntios 9, 6 ao 11. Aquele que dá a semente ao que semeia multiplicará a sementeira. Paulo está falando isso. Letra B. Quem investe na obra missionária é alvo da prosperidade que vem de Deus, espiritual e material. É a única atitude que faz com que venha para a vida do crente as bênçãos nas duas esferas, espiritual e material. Pastor Rodrigo, e se eu não investir R$1 em nada na igreja? Só for fiel, zeloso, de oração, santo, e não perder culto, e cantar, e dar bom testemunho, eu vou receber bênçãos espirituais? Vai. E bênçãos materiais? Os milagres do Senhor Jesus, de grande prosperidade para a tua vida, você não vai receber. Você vai ter que trabalhar e suar muito com as tuas próprias mãos e vai viver do que tem. Agora, milagres de prosperidade na vida material, se a pessoa não investe, ela não vai colher, porque ela não planta. Isso aqui está na Bíblia. Se honrar a Deus com os bens, recebe bênçãos tremendas no celeiro.
que transborda. Se honrar a Deus com os bens, a sementeira se multiplica. É a Bíblia que ensina isso. Quer prosperar na vida material? Faça coisas, invista na obra com atitudes que façam com que você invista na obra com bens, com valores. E não tem outra palavra, a própria lição fala sobre isso, né? É investimento financeiro. Não existe outra palavra. Quer prosperar espiritualmente e materialmente? Plante, invista. Do contrário, não tem como. Filipenses 4,19, confere lá, Mateus 6, 20 e 21, Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios mesmo é uma grande promessa que está lá, né? Honre o Senhor com os teus bens. Não é só com o teu glória, com o teu aleluia, com as tuas orações, com a tua leitura da Bíblia. Não é honrar a Deus só com isso. Honre com teus bens. Abra a mão, o meu pastor que sempre fala, né? Quem tem a mão aberta para abençoar, tem a mão aberta para receber. Até tem um testemunho, né? O menininho estava brincando com a moeda dentro de casa e daí tinha uma fresta assim no assoalho e a moeda caiu lá. A fresta era grandinha, era um buraco. E a criança colocou a mão lá dentro e aí pegou a moeda lá no chão. Só que quando ela fechou a mão, ela não conseguia tirar a mão dali. Prendeu a mão dela. E ela pensou, se eu abrir, eu tiro a mão, mas a moeda fica lá embaixo. Se eu não querer largar a moeda, eu não saio mais daqui. E agora o que eu faço? E o pai dele olhando ele. E aí ele ficou minutos ali, não tinha o que fazer. O pai dele pegou um saco de moeda, balançou, bateu na mão assim, tchá, tchá, tchá. Filho, pode abrir a mão, porque o pai tem mais. Aleluia. Então, na obra missionária, na obra material da igreja, filho, pode abrir a mão, porque o pai tem muito mais. Aleluia! Vamos lá? 3. Pessoas financiando a obra divina. Olha isso aqui, irmãos, é muito bíblico. Letra A e letra B. Desde os dias do Senhor Jesus, nós vemos o exemplo deixado por mulheres que ajudavam a suprir as necessidades materiais do ministério do Senhor Jesus. Desde os primeiros momentos do ministério de Jesus, já ficou a lição. As pessoas investindo monetariamente, financeiramente, e investindo no sustento do Senhor Jesus e ajudando a obra. Confere lá Lucas 8 e 3. Letra B. Quando a igreja busca genuinamente o reino de Deus e sua justiça, atenção, lembra lá? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Presta atenção. Quando a igreja busca genuinamente o reino de Deus e sua justiça, a igreja, se preocupa em manter a pregação da palavra de Deus ativa e jamais deixará de enviar e sustentar missionários. A igreja que se preocupa genuinamente em viver o reino de Deus, em buscar o reino de Deus e a sua justiça, ela vai manter a pregação da palavra ativa. E nós sabemos que a forma de manter ativa é enviando missionários, investindo financeiramente no sustento de missionários. Confere lá Mateus 6,33 e Marcos 16 e 15. Nós temos que pregar em todo o mundo. Visão geral. Terceira parte, a igreja de Filipos tinha consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do ministério do apóstolo Paulo. E assim nós também temos esta consciência. Atenção, os irmãos que ficaram comigo aqui, eu tenho uma novidade maravilhosa. Muitos irmãos que já assinaram os nossos materiais, nós trocamos a plataforma. E agora nós estamos trabalhando com uma plataforma nova. Está muito mais fácil para você, ela parece até o Netflix, tá? Você vê ali as capas das lições, dos trimestres, clica em cima, já vai abrir o material, bem fácil. Então, se você tinha alguma dificuldade para acessar os nossos slides na plataforma antiga, agora estamos com uma plataforma nova, bem mais fácil para você acessar os nossos materiais. Então, o QR Code que está aí na tela já leva você para essa nova plataforma e você vai adquirir os nossos materiais tendo muito mais facilidade para acessá-los. Vamos fazer uma oração? E essas bênçãos maravilhosas desta lição descerão sobre a tua vida e a tua casa. Ore comigo, Santo Deus, Eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, aprendemos, Senhor, que o Senhor
Coloca as bênçãos materiais sobre as mãos dos teus filhos, sobre a administração das igrejas, para que estes possam administrar em favor de manter a pregação do Evangelho ativa, de enviar missionários. Então, Senhor Jesus, esta unção, olha a intenção do coração dos teus filhos e derrame, Pai, as tuas bênçãos, para que eles possam se alegrar espiritualmente muito mais e ter condições financeiras de fazer muito mais investimento na obra missionária. Abençoe todos que amam, Pai, a obra missionária e dê a prosperidade em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, chegamos ao final da nossa lição. Compartilhe esta lição, deixa o teu ok nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não fez e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.